Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim, e dando uma passadinha para a gente conversar sobre a lua minguante que já aconteceu no dia 11 de dezembro de 2025, lua minguante no signo de Virgem. É o fechamento da alunação de Escorpião. A lua nova em Escorpião, ela aconteceu no dia 20 de novembro e Sol e Lua estavam juntinhos então no signo de Escorpião. Depois, pessoal, a lua crescente aconteceu dia 28 de novembro, a lua cheia aconteceu dia 4 de dezembro e agora o fechamento da lua nova em Escorpião aconteceu no dia 11 de dezembro de 2025. É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. E lembrem de deixar um like, fazer um comentário, que é bastante importante para o canal crescer. Através do like, o YouTube entende que o vídeo está sendo bem aceito e distribui melhor os meus vídeos, ok? Então vamos já atrasado, eu não conseguia, em função de trânsitos astrológicos meus, eu estou fazendo os vídeos conforme eu tenho disponibilidade de fazer, ok, pessoal? Mas vamos lá, aqui o Sol e Lua estão em quadratura, quadratura minguante, quadratura é um aspecto de tensão, então, tensão entre, aqui o Sol está em Sagitário, então, entre a nossa individualidade básica, mais otimista, uma coisa mais forte, intensa, querendo colocar o nosso ser no mundo, e uma lua mais criteriosa, o otimismo do sagitariano, assim, que não pensa muito, às vezes é um pouco impulsivo, ele se contrapõe com uma lua mais criteriosa, uma lua mais seletiva, uma lua que pensa, analisa e duvida, né? Porque uma lua em Virgem, a gente questiona um pouco, né? Duvida, é o São Tomé, quero ver para crer, né? O que tem um sagitariano de fé e de confiança e de certeza nas coisas, mesmo nas coisas não concretas, tem uma lua em Virgem, querendo provar e comprovar antes de dar continuidade às situações. Então, nessa semana a gente pode estar assim, a gente pode também estar se sentindo deprimido, né? O Saturno está em quadratura com o Sol e a Lua também está fazendo um aspecto difícil, que é uma oposição com Saturno. Ambos, Sol e Lua, fazem estão ali num relacionamento de desafeto com Saturno. Então a gente pode ficar um pouco mais deprimido ou sentindo um pouco mais limitado, sentindo limitação e sentindo de repente, como a Lua está em oposição com Saturno, eu estou com o mapa aqui olhando os aspectos, como a Lua está em oposição com Saturno, a gente pode sentir a frieza dos outros ou a gente pode estar sendo mais frios com as outras pessoas, mais frios e duvidando um pouquinho, né? Duvidando mais do outro. Não é uma entrega completa, não é uma entrega que não passe pela razão, né? A gente racionaliza a nossa emoção com uma lua em Virgem, certo? O aspecto aqui também é o Marte continua fazendo um desafeto com Saturno, então a gente querendo seguir, querendo ir, querendo fazer as coisas, querendo realizar, e a gente já está vindo com esse aspecto desde a lua cheia. E às vezes a gente percebendo que as coisas trancam, né? A impulsividade ou o senso de coragem do Marte, ele encontra então um limite, ele encontra uma barreira que é o Saturno. E essa barreira é justamente para que a gente pare um pouquinho e pense e repense os nossos passos e a direção que a gente está dando com relação a chegar a algum lugar, né? Então, essa quadratura, esse conflito, né? Um lado quer ir e outro lado puxa para trás, né? O lado do Marte quer prosseguir com coragem, quer aventura, agressividade, e o Saturno puxando, né? Nos limitando. E
continuamos também tendo que cuidar nos nossos relacionamentos, a forma como a gente se expressa para o outro, para não sermos agressivos, para não querermos impor a nossa vontade ao outro, e também para não perdermos o limite com relação aos nossos valores, né? A Vênus está em oposição com Urano e o Mercúrio também está em oposição com Urano. Então, muita paciência, muita calma, e a nossa rebeldia pode estar maior justamente nos relacionamentos, né? Porque Vênus representa os relacionamentos. Então, nós muito rebeldes, eu sempre digo isso, SEAI, governo sou contra, nós contra as opiniões dos outros, e isso somando ali com Marte e com essa quadratura do Marte com Saturno, pode haver uma rebeldia, né? O Saturno segura, mas igual a Vênus está em desafeto com Urano, e isso aumenta a nossa rebeldia, aumenta a nossa questão assim, de ser contra tudo e todas essas coisas que estão ao nosso redor, certo? Então a gente tem que cuidar, mas como sempre temos aspectos harmoniosos, e entre os aspectos harmoniosos vem o otimismo, né? Mercúrio em trígono com Júpiter, vem um otimismo, uma coisa assim de fé verdadeira. Vem também o Mercúrio e ele já está nos auxiliando desde a lua cheia, né? Desde a lua crescente, cheia, e agora na minguante, o Mercúrio em trígono com Júpiter e o Mercúrio em trígono com Saturno. Então isso traz pra gente uma forma de pensar, mesmo que haja um lado tende para a impulsividade, o outro lado tende para a rebeldia nos relacionamentos, tem um lado dentro de nós que traz uma tendência ao centramento, à reflexão, porque é Mercúrio em trígono com Saturno, né? Então, uma reflexão mais cautelosa que nos possibilita direcionar e redirecionar as situações que possam ter acontecido em função dos aspectos desarmônicos. Vem esse trânsito harmonioso e nos ajuda a redirecionar, nos ajuda a enxergar com mais clareza, nos ajuda a ter paciência e nos ajuda a acalmar realmente, a acalmar a nossa mente para poder fazer uma reflexão mais aprofundada. Também porque o Mercúrio está em trígono com Júpiter, né? Então a nossa reflexão ela fica mais aprofundada, e com o Saturno ali ela fica mais pé no chão. Então a gente consegue detectar e ver o que de repente era imaginação da nossa cabeça, o que realmente estava acontecendo em função da nossa rebeldia, da nossa forma de agir com relação ao outro, e que a gente pode, através da ponderação, redirecionar e reorganizar e redirecionar o nosso caminho e os nossos próprios relacionamentos interpessoais. Ok, pessoal? Gratidão infinita para quem está me acompanhando, gratidão infinita também para quem está deixando comentário, está deixando o seu like, e gratidão para a pessoa que disse que prefere esse tipo de vídeo. Eu estou olhando os aspectos aqui no mapa e falando com vocês. Para mim, esse é um tipo de vídeo que para mim é mais fácil de fazer, porque eu só olho o tipo de aspecto e vou falando. É muito mais fácil do que preparar aquele PowerPoint que eu tenho que fazer toda uma análise e depois jogar lá para o PowerPoint ser feito, ok? Então, eu estou fazendo esse vídeo com o mapa aqui na minha frente e conversando mais espontaneamente, sem uma reflexão, né, que eu faço quando eu faço aquele PowerPoint. Eu faço um script enorme, eu penso, eu reflito, eu escrevo para depois jogar, para mandar fazer o PowerPoint, ok, pessoal? Então, gratidão infinita, continuem deixando os comentários, eu recebo eles com muito carinho, muito afeto, realmente. Se inscrevam no canal, compartilhem os meus vídeos e estejam aqui com a gente. Gratidão infinita pela participação de vocês. Até mais!